Nós estamos no segundo domingo depois de Pentecostes, infra-oitava, dentro da oitava da festa do corpo de Deus. A epístola de hoje é tirada, extraída da primeira carta de São João Apóstolo, e nos diz: caríssimos, não vos admireis de que o mundo vos odeie. Nós sabemos que passamos da morte à vida, por isso que amamos os nossos irmãos. Quem não ama está morto. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna em si. O amor de Deus reconhecemos-lo nisto, em Ele ter dado a sua vida por nós, devendo nós mesmos, portanto, dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver bens deste mundo, e vendo seu irmão em necessidade, e não se comover com isto, como é que o amor de Deus há de estar nele? Filhinhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com a verdade das obras. E o Santo Evangelho é segundo São Lucas, e nos diz: naquele tempo, disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola: o homem tinha feito um grande jantar, para o qual tinha convidado muitos. Hora do jantar, mandou um servo a dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava pronto. Todos, porém, se começaram a escusar. Um primeiro disse-lhe: comprei uma quinta e tenho de ir vê-la, peço que me des por dispensado. Um segundo disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, peço que me des por dispensado. Um outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto ao seu senhor. O dono da casa, então irritado, disse ao servo: vai imediatamente pelas praças e ruas da cidade e trazei-me cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Senhor, disse-lhe o servo, fez-se como mandastes, mas ainda há lugar. Em vista disto, disse o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e azinhagas e obriga as pessoas a entrar para que a minha casa fique cheia. Aqui vos afirmo que nenhum dos que foram convidados hão de provar o meu jantar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, estamos nesta segundo domingo depois de Pentecostes e infra-oitava da festa do corpo de Deus. A epístola de hoje, São João, o grande apóstolo da caridade, o mesmo que estava inclinado ao peito de Nosso Senhor na última ceia, quando depois de ter terminado a ceia, Nosso Senhor instituiu o santo sacrifício da missa, o sacerdócio católico, o sacrifício, o sacramento da Santíssima Eucaristia, o sacrifício da Santa Missa, e este grande apóstolo que tanto amava Nosso Senhor, muito amado por Nosso Senhor, teve a dita de ouvir as pulsações do coração de nosso Redentor enquanto ele instituía estes feitos gloriosos. Assim que é o grande apóstolo da caridade. E São João, mesmo idoso, não conta os padres da Santa Igreja, em que ele estava já com seus discípulos aí reunidos, ensinando, e sempre dizia: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E os apóstolos os discípulos de São João, cansados de ouvir a mesma coisa sempre, e eles disseram: mas por que o Senhor insiste tanto nesse preceito? Ele disse: pois eu ouvi do Senhor esse preceito, e por isso eu tenho que transmitir e insistir. Caridade, e é justamente o sacrifício de Nosso Senhor na Santa Cruz, é um sacrifício de caridade. No altar e no Calvário resplandecem todas as virtudes, mas assim como um sol radiante, a virtude da justiça, porque era para aplacar justamente a ira de Deus que Nosso Senhor se oferece no alto do Calvário, e para pagar as dívidas de devedores e dívidas. Pagamento é questão de justiça, pagar dívidas, e principalmente para com Deus. Por isso a virtude da religião está dentro da virtude da justiça. E virtude de caridade, porque nós sabemos que é o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É uma ordem, o homem está obrigado a amar a Deus. E desde o pecado, Deus não recebe o amor como devia de todos os homens.
assim que no alto do Calvário nosso Senhor vai satisfazer a justiça divina e a caridade de Deus ofendida pela ingratidão e esquecimento dos homens também. E na Santa Missa se perpetua esta expiação de justiça e de caridade. E o grande apóstolo vai dizer: não vos admireis de que o mundo vos odeie, nós sabemos que passamos da morte à vida. Por quê? Não devemos temer o ódio do mundo, porque nós devemos ter medo do amor do mundo. Assim que nós não devemos temer o amor de Deus, né? Porque não se deve temer o amor de Deus, porque o amor de Deus acaba com todo temor e tremor, não? Mas o ódio de Deus, sim, dos seus inimigos, é terrível. E o mundo é totalmente ao contrário, porque é oposto a Deus. Deve-se temer como se deve temer todas as penas do inferno, a condenação eterna. Se deve temer quando o mundo vos aplauda. Quando o mundo parar para vos celebrar e para vos honrar e elogiar com toda a falsidade, mas em todo caso elogios. Quando receber uma carta da maçonaria lhe felicitando e de todos os inimigos de Deus lhe dando parabéns, é porque realmente as coisas andam péssimas. Então nós não devemos temer quando há ódio do mundo para conosco, porque é sinal que as coisas andam bem. E assim devemos nos alegrar, porque se o mundo nos odeia, é porque estamos caminhando no amor de Deus. Nós sabemos que passamos da morte à vida, por isso que amamos os nossos irmãos. E aqui vai falar da caridade. Para não confundirem este ódio do mundo, retribuir com ódio aos mundanos, ou seja, às pessoas. Os fatos pecaminosos, não, os feitos, as ações, sim, são pecado e são abomináveis, quando são ações feitas iníquos, não ofensivos a Deus, nosso Senhor, e as virtudes. Mas só que nós devemos amar. A grande espada do católico é a caridade e a verdade. E com ela ele realmente é sempre, sempre, sempre vitorioso. Por isso nós não vemos a igreja amaldiçoar pessoas e insultar e enxames de vespa sobre não sei quem. Nós os vemos. Porque a Santa Igreja, na verdade, tem a sua paz e a sua estabilidade, e com seu coração, que é o coração de Nosso Senhor, sabe amar os seus inimigos e fazer o bem para os que a perseguem. E nós temos muito claro, até muito próximo de nós, um exemplo bem acabado dessa caridade. Quando o Papa Pio XII, de feliz e saudosa memória, que descanse em paz, quando os hebreus estavam sendo perseguidos e ele não mediu esforços para proteger essa gente, que desde a primeira era, do primeiro ano da era cristã até os dias atuais, não cessam de fazer emboscadas aos que levam o nome de Cristo. Mas quando eles estavam aí correndo muitos perigos, sejam merecidos ou não, isso é outra conversa e não é o tema do nosso sermão, mas em todo caso, inimigos do nome de Cristo e a Igreja, pelo sumo pontífice, reinante naquele então, não mediu esforços de colocá-los em convento, abrir clausuras e escondê-los nos territórios assim restritos até a católicos, porque eram conventos de freiras, famílias e famílias, derreter vasos sagrados para ter ouro para pagar dívidas desse pessoal. E pois é, porque fazei bem aos vossos inimigos, rezai pelos vossos inimigos, fazei bem para os que vos perseguem. E exatamente, a igreja reza por eles todas as sextas-feiras santas, de modo muito especial. E assim que nós devemos amar os nossos irmãos, porque infelizmente os mundanos são nossos irmãos, por serem todos filhos de Adão, que é nosso pai, e são nossos irmãos que nos odeiam. E nós não podemos pagar o mal com o mal, porque como bem diz a Sagrada Escritura, quem paga o mal com o mal não sairá da sua casa. Quem não ama está morto,
ou seja, aquele que não ama, que não tem caridade, eu não digo amor sentimental, hein? E deste amor sentimental, a conclusão da epístola de hoje, no versículo 18, fica muito claro que está falando de um amor real, de querer o bem do próximo, que não é de ficar de palavras e com a língua, mas com a verdade das obras, ou seja, fazer obras boas para aqueles que nós podemos fazer. Uns devemos, outros podemos. Então, fazer sempre o bem para todos. Quem não ama está morto. E aqui nós vimos e repetimos que quem come o corpo, bebe o sangue de Nosso Senhor, tem a vida dele. E Nosso Senhor vive no que o recebe. Então, como pode ser que quem coma este corpo e beba este sangue esteja morto? Se está vivo, ama com o coração de Jesus, porque acaba de viver de sua vida. Foi isso que o Nosso Senhor prometeu no Santíssimo Sacramento. Então, como pode ser que os comungantes andem mortos? Como pode ser? Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E Nosso Senhor disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E os comungantes que odeiam são homicidas. Mas como pode ter a vida de Nosso Senhor e estarem mortos? E como podem serem homicidas, sendo que deveriam ter a vida daquele que dá a vida? É um grande dilema. Porque este é o dilema de muitos que enchem sem cessar, não, as suas listas piedosas de práticas e de missas assistidas, não? Como fosse um calendário que todos os dias pode marcar com um X, uma ida à missa, uma comunhão, mas é homicida porque odeia e também quer... Não, está morto porque não tem a vida de Nosso Senhor. O amor de Deus reconhecemos-no nisto, em Ele ter dado a sua vida por nós, devendo nós também, portanto, dar a vida pelos nossos irmãos. Aqui poderíamos pensar que é o heroísmo, não? O heroísmo fica para os momentos de heroísmo. Agora, nesse tempo em que muitos estão isolados, seguramente Deus nos deu a chance de sermos heróis em algum aspecto, vencendo certos temores, ou sendo prudentes também, mas a prudência não foge do heroísmo, o heroísmo da prudência, pelo contrário. Assim que muitos não serão, porque não se exerceram, e muitos talvez foram e tiveram nessa circunstância um momento de praticar semelhante ato de valentia. Mas o dar a vida não é somente no heroísmo, porque se a caridade deve ser contínua e constante, o dar a vida é contínuo e constante. Lhes dou um exemplo. O amor de um pai para com o filho, de um filho para com o pai, da mãe para com o filho, do filho para com sua mãe. O que exige? Caridade fraterna, paterna, filial, o que for. E nesta caridade dos filhos está o que é a obediência. E me diz que aquele que obedece não é dar a vida. Pô, como custa? Ninguém obedece de bom grado, ou com muita dificuldade, ou depois de bom grado, depois de muito se esforçar, e de muito se esforçar mesmo com tantas dificuldades. E isso é dar a vida. O exemplo da obediência para os seus irmãos, do irmão maior para os menores, será o que? Um dar a vida. E para nós, qual o exemplo de caridade para com este mundo? Aí pregando, ou queimando hereges, ou fazendo estardalhaço, rotulando todo mundo de herege e achando que somos os únicos católicos do mundo, incriminando anjos e santos e viventes e mortos. Não é isso, hein? A caridade consiste em dar a vida. E a caridade consiste em dar a vida continuamente. E como daremos a vida? Primeiro, tendo a vida de Nosso Senhor. Aqui logo então se exclui todo o pecado mortal. Porque aquele que estiver em pecado será um exemplo de morte, de homicídio, de maldade, de perversidade. Aqueles que vivem propagando o pecado serão piores ainda, porque são aqueles que estão angariando almas para o inferno
são inimigos de Nosso Senhor. Pode ter o seu crucifixo no pescoço, o seu escapulário, suas imagens, mas se vive difundindo o pecado e sendo um escandaloso, está trabalhando para Satanás. E é muito mais um engano, maior o engano, porque leva os rótulos de Nosso Senhor e até o selo como algo de Deus, mas trabalha para o inimigo. Aí vem a traição ao nome de Deus, Nosso Senhor. Mas aquele que ama dar a sua vida, ele dá a sua vida sendo o exemplo de virtude. E como custa? E aqui eu digo, não é dar o exemplo de virtude para se amostrar e se exibir e se sentir o santarrão. Não, não é isso, o santaço, não é isso. Se sentir a causa exemplar de toda virtude, não é isso. Porque é um dever ser bom, ser reto, ser justo, ser piedoso, ser temeroso de Deus, é um dever. É um dever. Deus vai nos recompensar pelo dever cumprido, mas vai nos recompensar pelo quê? Pelo dever cumprido. É um dever fazer e depois Deus nos recompensará. E nós temos o dever de ser luz nas trevas porque temos a vida de Nosso Senhor, temos que dar a vida, como Nosso Senhor fala pelo apóstolo aqui nesta epístola. E o que mais? Quem dá a vida? Quem tem a vida. E quem tem a vida? Aquele que tem a virtude, que tem a graça sobrenatural e pode comunicar ao próximo, sim. Como? Sendo um exemplo, que é possível ser casto, que é possível namorar sem cair em coisas sujas, que é possível casar com uma mulher, não, um homem com uma mulher, casar em castidade e em virgindade, se namoraram corretamente, casam em virgindade, e que seus filhos serão frutos de uma união sagrada e não será um acidente que aconteceu e nasceu um filho. Tem como ensinar isso para o mundo. Não só o padre do alto do sermão, do púlpito falando, mas os senhores como dignos cristãos viverem conforme os preceitos de Nosso Senhor e assim mostrarem para o mundo que isso é possível. E assim os mundanos que buscam a Deus, mas só que muitas vezes se perdem pela profundidade de suas maldades, trevas densas e etc., eles verão que é possível seguir a Nosso Senhor. E quem é este exemplo? Os que são assim exemplares, estão dando sua vida? Como estão dando sua vida? Porque nós sabemos, não pelas tentativas pessoais ou pelas tentativas que nós vemos nos demais, que é muito árduo permanecer no exercício das virtudes e adquiri-las e fazê-las crescer em intensidade, como é difícil, mas nós também sabemos quão belo é vê-las em realidade. É só olhar para um santo. É tão belo que parece uma coisa que falamos, não, isso é impossível, é quase um anjo. Não, mas nasceu, hein? Anjo não nasce de útero de ninguém, hein? São Luís Gonzaga nasceu, Santo Antônio de Pádua nasceu, teve uma mãe, teve um pai, teve uma concepção, fruto de um matrimônio, nasceram, hein? 9 meses dentro da barriga, foram amamentados, trocaram-se as fraldas, cresceu, alguma vez deve ter caído no chão, deve ter cortado algum dedo alguma vez, chorou, perdeu parentes, a vida de todo mortal, mas só que eles não viveram como todos os mortais, em trevas, e foram luz. E não se contentavam em ser um vagalumezinho, hein? Se tornaram tochas, faróis, que no mar desta vida mostra onde está a luz e o norte, e a terra firme, que é o céu. Então, o amor de Deus, reconhecemos-no nisto, em Ele ter dado a sua vida por nós, e devemos nós também portanto, dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade, e não o comover com isto, como é que o amor de Deus há de estar nele? E aqui o apóstolo vai ser mais simples e objetivo, com os pés no chão, mostrando, pois então, até tudo que aqui nós falamos, está tudo muito bem, tudo muito bonito, vamos ser virtuosos, mas só que passa alguém necessitado e nós não pelo menos nos comover com a indigência do próximo. Pelo menos se comover, hein? Eu não digo para abrir a carteira e colocar dinheiro, isso é um passo número 2,
Vamos começar pelo passo número 1, a se comover. Nós devemos ter compaixão. O que é compaixão? É sofrer com. Então, entrar na pele daquele mendigo e falar, meu Deus, olha só, isso daqui é o quê? É o pecado original materializado. Ele foi a história do quê? Ele é o nada mais que a concretização do quê? De várias injustiças dele ou dos outros, de pecados que ele ou outros não combateram e ele foi uma vítima ou o autor de muitos. E assim que se nós não nos educamos, nos instruímos pela religião, seguimos a reta razão, amanhã seremos um a mais debaixo da ponte, com crack e etc., para manter-se. E é uma coisa que, se nós não temos compaixão, quem terá? O maçom, que anda fazendo suas filantropias interessadas em disfarçar os chifres de Satanás com um verniz de caridade falsa, não terá compaixão. O protestante, que faz isso também para ter mais fundos, para ter mais verbas e para dar alguma coisa, porque normalmente quem passa fome vai bater na porta de uma igreja católica, porque a igreja católica é a única que tem gente que se dedica sem razões econômicas para a caridade, tanto leigos, não, os vicentinos, que é uma obra muito piedosa, muito séria, de arrecadar mantimentos, visitar as famílias, e antigamente também levava ao Nosso Senhor, hein? Quantos conheceram o Nosso Senhor pela caridade dos vicentinos? Depois, religiosos, franciscanos em várias ramas e outras congregações que se dedicavam a cuidar exclusivamente destes menesterosos. E por quê? Por amor a Deus. Porque ali é um irmão, enquanto todos filhos de Adão, e ali pode ser alguém que se salve, e nós sabemos, hein? Nós sabemos. Recomendo que leiam a vida. Tem um grande santo mendigo, não? Em que ele foi acolhido na casa do Curadars, quando era menino. E o seu pai, o pai do Curadars, acolhia por quê? Pela caridade fraterna. E acabou acolhendo um santo, sem saber. E depois virou o que virou. Virou o que virou, chamado São Bento José Labre. Pois então, a caridade, não estou dizendo para que os senhores coloquem suas casas, os mendigos que encontrarem na rua, porque, bom, não seria prudente. Os mendigos de hoje não são como os de outrora, de acordo, mas não é por isso que a caridade de outrora não será a mesma de hoje. As virtudes não mudam. Sejamos então caridosos. Ter compaixão, rezar por essas almas é a maior das esmolas que podemos dar e está ao nosso alcance, sem nenhum esforço. E depois saber amenizar o sofrimento dessas almas, sabendo dar esmolas. Vai dizer, pai, mas vamos comprar droga. Pois é. Se, graças a Deus, Deus que é a caridade por essência, não pensa como nós. Por quê? Porque Ele é a caridade. Porque se Deus desse para nós somente o que nós fôssemos usar bem, nós não teríamos nada. A começar pela vida, que nós mal gastamos em quem? Ofender a Deus e conquistar o inferno. Depois, dinheiro. Quem não malgasta os seus bens? Tendo pouco, usa péssimo. Tendo em multidão de iniquidades que se proliferam pelo mau uso. Saúde, a mesma coisa. Quem tem muito, usa muito mais para ofender a Deus. E quem não tem, reclama e adquire vários vícios. Viola e destrói tantas virtudes em queixas e várias outras reclamações. A nossa juventude, e a idade avançada, não muito diferente. Assim que se Deus pensássemos como nós pensamos, Ele não nos daria nada. E a mesma fé, quantos que calcam aos pés a fé, a religião, os dons da graça, e Deus não se cansa toda vez que a alma arrependida vai pedir perdão de perdoar, hein? Nosso Senhor podia dizer, eu não vou lhe perdoar porque daqui a 3 horas você vai me ofender. Como nós pensamos que ao dar uma moeda para o mendigo, ele vai comprar outra. Isso já é um problema dele, hein? Eu não posso garantir o bom uso das coisas,
Posso dar um mantimento, ele pode vender também para comprar alguma droga. Por isso, normalmente, nós damos um saquinho aberto. Se compram um saco de biscoito, de bolacha, ou vão dar um mantimento, faça um pequeno furo, que evita com que eles vendam. Agora, se está passando fome, dê um pão, dê alguma coisa, mas dê alguma coisa. Dê alguma coisa. Nós temos que fazer o sacrifício da esmola para sacrificar o que? A avareza, e depois para praticar a caridade concreta. E aqui está a grande conclusão, o grande pensamento da verdadeira caridade. Não amemos com palavras e com língua, mas com a verdade das obras. Então as obras devem ser o que? Verdadeiras. Porque uma caridade verdadeira faz obras verdadeiras. Verdadeira. Concretizar-se nisso, em tal coisa. Não é num sorriso, não é só isso, hein? É fazer tal coisa. Tem alguém endividado em ajudar-lhe, uma conta de luz, eu não sei. E também essas pessoas que devemos ajudar, não? Ou tem aquelas que estão perdidas nas ruas, e tem outros próximos a nós que estão em situações difíceis. Então, saber ser caridosos, a começar com os mais próximos, porque isso é o efeito de quem tem a vida de Nosso Senhor por comungar, porque tem o amor de Nosso Senhor por estar unido a Nosso Senhor, e quem tem a vida e o amor de Nosso Senhor por receber esse sacramento, esse também está impelido ao sacrifício, como o amor de Nosso Senhor o fez saltar a cruz, não? Ali é o alvo, dali para acertar a divina justiça e aplacá-la, assim que todos nós devemos as nossas medidas, com a prudência, obviamente, mas sem escusar-nos deste preceito, devemos ser caridosos para com os nossos irmãos. Por outro lado, o mesmo apóstolo João, em uma ocasião, creio que alguma outra oportunidade, já contei este relato, que quem nos diz, se não for Tertuliano, foi outro escritor eclesiástico. Pois então, não vem ao caso agora quem nos relata, mas está na história da igreja. Em certa ocasião, São João, apóstolo, evangelista, que acabamos de ouvir falar da caridade, ele estava com São Pedro no banheiro público, não? Provavelmente vindo de uma ardorosa, muito cansativa obra apostólica. Fui tomar um banho. Bom, ambos estavam aí, e entra um grande heresiarca, um grande herege neste lugar, e o próprio São João disse a São Pedro, vamos embora desse lugar agora. E São João era o que estava mais interessado de estar ali, então. E São Pedro, mas por que assim, de repente? Ele falou, não, entrou este herege, esse filho de Satanás, e quando o diabo vir buscá-lo, pode ser que nos leve juntos, assim que vamos embora. Então, por um lado, a caridade está na verdade, e essa verdade nunca, jamais coloca em detrimento as verdades eternas. Então, se este infeliz tivesse ferido, seguramente São João ia se ajoelhar e vedar suas feridas, mas só que este homem era um causador de feridas nas almas. Então, o que São João fez? Distância. E nas suas epístolas, São João vai dizer que nem ave, ou seja, nem saudar-los. E não estou dizendo que a saudação no sentido social do bom dia, boa tarde, boa noite seja pecado, mas eu estou dizendo que a amizade com herege não é católica. Não é. Nós podemos sim, devíamos, mas hoje comprar, não sei de onde o fabricante de arroz ou de feijão, se ele é católico ou se ele não é. Eu não sei. Por isso nós rezamos antes de comer também, para santificar nossos alimentos. Mas se eu sei que fulano é protestante, eu tenho uma tenda do católico, não, nós devemos ajudar os nossos, não.
Mas, em todo caso, às vezes são relações muito próximas, familiares, não? Então, bom, tratar com caridade não quer dizer que você vai ter respeito humano, não estou dizendo para atacá-lo e bombardeá-lo com argumentos, mas tente, porque a caridade maior é salvar a alma. E a pior miséria, pior do que estar ali na Praça da Sé sujo, é estar numa igreja protestante limpo, supostamente, com sujeiras que causam manchas que nem o fogo do inferno será capaz de consumi-las. E só o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacramento, é capaz de alvejar estas manchas. Ou seja, a verdadeira caridade também busca a salvação das almas. Então, quando algum mendigo passar, e os senhores com prudência, hein, não vão se expor a serem assaltados, mas dê uma medalhinha, fale de Deus, ou diga que Deus o abençoe, que Nossa Senhora o guarde, não? E às vezes não, lhe garanto que isso será muito mais alimento do que aquela moeda que os senhores derem. Aquela moeda que os senhores darem para estes menesterosos. E assim, para os outros que estão enfermos da alma, não sejam amigos, porque a amizade requer igualdade, mas tenham compaixão dessas almas. Digo para não maltratá-las, mas só que defendam a sua religião quando eles atacarem, e mostrem-se virtuosos para atraí-los a nosso Senhor. Como lhes dizia ao princípio, é o sacrifício do caridoso é ser causa exemplar. Então, seja causa exemplar de um catolicismo autêntico, e as almas boas que buscam a Deus serão atraídas a Deus e saberão onde eles estão. Por quê? Pela sua prática da religião, por viver da vida de nosso Senhor e por ser o exemplo da caridade perfeita. Que nos conceda esta graça, Maria Santíssima, Nossa Senhora, e todos os santos da nossa devoção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.